Fazer perguntas que quiserem, para quantos quiserem, para um, para vários, a mesma pergunta. Os microfones, ou o microfone está à disposição. Só queria que falasse no microfone, porque está sendo registrado e depois nós vamos pendurar na internet. Quem gostaria de começar? Quem tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Ah, bom, então você faz a pergunta. Para quem é essa pergunta? A minha pergunta é para os três outros, para os quatro, na verdade, outros. Ok. Na verdade, porque enfim, a minha fala acho que foi um pouco outro tema, mas as três outras falas dessa manhã tiveram muito alinhadas, né, na questão da presença das mulheres na política e da fala feminina para fora, né? E aí, para mim, ainda eu tenho pensado muito sobre isso, né? Sobretudo, inclusive a partir de um trabalho de uma aluna minha que está pesquisando feminismo e uma nova aliança entre feminismo e ecologia que aparece muito forte nos discursos, por exemplo, das mulheres indígenas, mas não só, quilombolas, enfim. E essa discussão sobre corpo e terra. E aí, assim, para mim, como dizer, eu vejo isso como um fenômeno emergente muito forte, que eu consigo, de alguma maneira, assim, entender na sua camada mais superficial, mas acho que ainda requer uma boa reflexão da nossa parte, né? Por que as mulheres ganham esse protagonismo, as mulheres indígenas, então já que a gente está falando aqui de questões indígenas, porque as mulheres indígenas ganham esse protagonismo hoje, assumindo, por exemplo, esse lugar da luta pela terra, né? Porque as mulheres. Pergunta que eu deixo para todos. Para todos. Quem quer responder em primeiro lugar, responde no microfone. Então, pode tirar o microfone. A fala da Lauriane que eu peguei no meio começado, eu acho que pode ajudar muito a gente a pensar isso. Bom, uma coisa que eu fiquei pensando muito no processo de escrita da tese era justamente, né, esse processo de assumir esse protagonismo dessas lutas. E aí, assim, pensando muito na parte das mulheres Guarani, do povo Guarani, eu entendi que, geralmente, né, a gente vê muito os homens ocupando espaços públicos. E aí, em momentos em que estava muito em risco, né, seja a vida, seja em situações de conflitos por terra, seja com fazendeiros, grupos contrários, eram esses momentos que as mulheres se levantavam para puxar a luta mesmo. E aí, quando eu vi essa movimentação imensa das mulheres indígenas, que eu acho que talvez seja as eleições mais maravilhosas que a gente viveu, assim, agradecemos muito, né, por ter mulheres tão maravilhosas à frente dessa luta, me parece que a gente também está num momento de perigo iminente da vida no Brasil, né? Então, seja pela atual gestão do governo, seja pelo superarmamento das pessoas, pelo ataque aos direitos indígenas, o ataque às mulheres. E aí me pareceu que, mais uma vez, quando o mundo está em risco, as mulheres indígenas se levantam e generosamente contribuem à sua luta com nós não indígenas, que estamos aí, historicamente, do lado oposto, né? Então, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando, mas não sei se a Shirley concorda. Ela já super. Então, isso que você falou, eu concordo, porque as mulheres, nós temos nos organizado, porque a gente já se organiza dentro das bases da gente o tempo inteiro, né? Nós já somos as protetoras da natureza, nós temos as mulheres que são as parteiras, as rezadeiras, as mulheres que estão na educação, e por que não as mulheres também e a linha de frente? E o incrível que tem sido é que os homens têm também nos impulsionado a isso, né? Os homens não têm nos boicotado. Eles têm falado, vamos mulheres, vamos juntas, e têm dado força para que a gente realizasse a primeira Marcha Nacional das Mulheres Indígenas, depois a segunda marcha, e que com essa primeira marcha, por exemplo, nós discutimos políticas públicas, e aí nós fomos aumentando esse conhecimento, né, do não indígena, fomos nos integrando dentro dessa luta com muita propriedade, né? E a gente já faz isso dentro das nossas bases. O que precisa é lá fora entender que nós somos mulheres ativistas desde que nós nascemos, né? Nós somos responsáveis por muita parte das nossas comunidades. Nós temos essa reflexão de, além de estar cuidando dos nossos filhos, cuidando da casa, nós também vamos à mata, nós também caçamos, nós também plantamos e sabemos discutir também. Então as mulheres vêm com esse gás todo, talvez precisaria
entender até mais mesmo assim como isso foi se tornando. Eu venho de um núcleo matriarcal, né? E isso eu posso dizer do meu lado, que isso eu já vim nessa luta de saber que eu tinha que lutar para resistir, né? Então, tantas invisibilidades que eu vi minha família passando, tantas violências, quantas vezes nós fomos expulsas de territórios, e com isso foi me causando essa necessidade de ocupar esses espaços. Porque todo mundo acha bonitinho quando olha assim e fala, tá vendo, ela tá com a sandalinha alta, ela não deve ter vindo desse núcleo. Eu vim do núcleo de pessoas que foram expulsas do território, 3 territórios, quando eu era criança. Então, isso foi causando em mim assim, eu tenho que defender esse grupo, eu tenho que levar essas mulheres, eu tenho que levar essa voz. Então a gente vai com essa força também, mas sem deixar os homens para trás, porque nós não somos ensinadas a deixar os homens para trás, nós caminhamos juntos, e esse apoio deles é muito importante para nós, da compreensão da capacidade, da potência que nós mulheres temos na sociedade, com a biodiversidade, com o mundo, com os seres humanos e com salvar vidas. É isso, e nós vamos que vamos. Muito bem. Renato, Karen, quer falar? Ainda mais. Depois fecha com uma opinião masculina. Para falar China, né? Ai, meu Deus, tá muito difícil. Eu também não sei se eu me enquadro no masculino, mas vamos lá, né? Não, respondendo aqui a questão feminina, acho que eu vou falar umas coisas depois vocês, claro, um complemento. Mas que são assuntos que me interessam. Porque acho que tem esses 2 momentos, né? Por isso que a gente pegou a coisa do Davi Copenau, que é um discurso muito forte de conexão, de aliança entre um discurso xamânico e um discurso ecológico. E aí a gente tentou fazer essa conexão, né, quer dizer, você tem a relação entre cosmologias indígenas e ecologia, mas agora por um viés de gênero, com as mulheres. E aí você tem, né, uma coisa que a gente precisava aprofundar um pouco mais, de como que isso aparece, por exemplo, no trabalho da Célia Chacriabá, né? A gente leu o mestrado dela, onde ela desenvolve um pouco essa ideia do corpo-território, e eu acho que está muito em consonância com o trabalho da Lauriane, que eu acho que é um trabalho, assim, referência para esse assunto total, um trabalho absolutamente atual, né, que fala muito da questão das retomadas, né? Então, como que as mulheres, né, como donas do fogo, elas têm esse lugar fundamental nas retomadas, e as retomadas são uma figura fundamental da luta pela terra hoje, né? Então acho que isso é interessante. Então, como que isso aparece nas lutas, né, pela terra, a relação entre as mulheres organizadas entre si e a terra, e a retomada de terras, a relação com a agricultura, né? Algo que a Karen pode falar muito melhor do que eu. Tem uma coisa até que a gente estava, que é uma discussão que eu gosto muito, que eu acho que me ajuda a pensar isso, é algo que autoras ecofeministas, feministas, uma é ecofeminista e outra uma feminista marxista, que é a Star Rock, né, que é uma bruxa, né, uma pagã, e a Silvia Federici, que é uma marxista, mas elas convergem numa coisa, que elas falam que existe uma relação histórica muito importante entre o movimento de cercamento, né, na Europa, a expulsão dos camponeses da terra, e a caça às bruxas, né? Isso não é à toa, né? Então teria uma relação histórica e metafísica mesmo, essa relação, né? No momento que as pessoas são expulsas da terra, você também tem essa caça às bruxas e junto com o capitalismo, essa secularização e também uma masculinização, porque o trabalho feminino é desvalorizado, coisas assim. Então, isso é uma coisa interessante, né? E muitas dessas tanto das ativistas como indígenas, como trabalhos sobre esses movimentos, vão falar muito, né? Acho que a Sônia fala muito isso, a Célia Chacriabá fala muito isso, por mais que existam assimetrias de gêneros nas sociedades indígenas, como a relação com a sociedade nacional, relações econômicas, e muito por conta dessa política dos capitães, né, que a gente falou aqui, acaba que o próprio Estado Nacional acaba empoderando muito mais os homens em relação às mulheres, né? Então as mulheres já são eclipsadas nesse processo também. Então, que o processo hoje é reverter esse eclipsamento, mas não é simplesmente reverter, eu acho que está sendo criado também coisas novas, né? A criação de coisas novas a partir de estruturas já dadas, né? Que eu acho que isso é muito interessante.
Por isso que a provocação do nosso texto era pensar que se é possível falar num discurso político que tem uma conexão entre um ecofeminismo, mas sempre lembrando de um perigo também do ecofeminismo, que é de substancializar a relação, de novo, que é tudo que se buscou desconstruir que a relação mulheres e a natureza, mas se a gente pensar, é o que a gente propôs, né, uma conexão parcial entre o discurso das ativistas indígenas, dessas intelectuais indígenas e o trabalho de intelectuais não indígenas europeias que estão falando desse ecofeminismo, mas a partir de uma ideia de um mundo natural que não é dado, mas que também é composto, né, que é trabalhos como da Isabel Stanger, da Donna Haraway, da Anne Singh, coisas assim. Então, a gente estava justamente querendo desenvolver essa aliança entre cosmologias indígenas e ecologia a partir da problemática dos movimentos de mulheres e dessa reflexão feita por essas mulheres, o que poderia apontar para um certo novo ecofeminismo indígena. Mas não é isso. Não, acho que só acrescentar que essa relação, né, entre o feminismo e o ecofeminismo, digamos assim, né, e os movimentos indígenas, seria outro ponto super importante da gente aprofundar, e também a partir das postagens, né? Um pouco a gente se orientou pelo material de campanha, o nosso PowerPoint, que a gente não conseguiu, infelizmente, mostrar, mas seria muito interessante pela linguagem visual, que é muito chamativa e que tem, digamos, um elemento de um futurismo, digamos assim, que é muito interessante de analisar, né? Quer dizer, a mistura dessas linguagens e essas conexões, como o Renato falou, parciais, né? Em uma linguagem pragmática, e aí todos esses encontros e desencontros, né? Por exemplo, a própria ideia da Mãe Terra, né? Como isso é mobilizado e quais são os sentidos que se desdobram quando se fala de terra nesse caso, né? E aí algumas das imagens, acho que, não sei se dá. Não vou nem tentar de novo. Trauma total, né? E é sempre mãe terra, nunca é sogra terra, né? Não, mãe terra, né? Ou terra só. Temos aí uma questão interessante. Se a gente for pensar a Gaia da Isabel Stanger, está muito mais para uma sogra terra do que para uma mãe terra. Mas, não sei como que você... Bom, Eu tenho um microfone, mas eu já estou você quer falar? Não, yo quisiera mi comprensión del portugués no ha sido total, pero en fin, lo que quería es, me parece que ese fenómeno, ¿no?, de los movimientos, digamos, las candidaturas indígenas, amazónicas, no es exclusivo de Brasil, ¿no? O sea, también hemos visto como en otros países amazónicos, el caso de los que yo conozco, sobre todo el Perú y el Ecuador, pues ha habido cada vez más candidatos indígenas y dentro de los candidatos indígenas más candidatas indígenas, ¿no? La emergencia, el liderazgo también femenino. Habría que preguntarse por qué estas condiciones se están dando ahora y no antes, pero en fin, esto es un tema. Pero yo quería solamente hacer una pregunta, no sé a quién, de los que quieran responder. O sea, hay candidaturas indígenas, hay de mujeres y también de hombres, y hay programas, hay ideas, pero hay políticas que se puedan ejercer indígenas propiamente hablando, porque yo creo que hay una dificultad entre lo que se puede pensar y lo que se puede programar y lo que luego se puede realmente hacer, ¿no? Como alternativa a la política de siempre, vamos a decir, ¿no?, hecha por no indígenas, por decirlo así, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a hacer obras de cemento, ¿no?, que es obras de cemento, tipo estadios de fútbol de cemento, infraestructuras. Esto es normalmente lo que los candidatos siempre han hecho, ¿no? No sé si me comprendéis.
el nivel de eficacia política se mide a veces por la obra, ¿no? Por la obra pública, que es la política tradicional, vamos a decir, ¿no? Es que hay una política alternativa a esta política de cemento y se llega a ejercer o Então, alguém quer fazer uma pergunta agregada? Uma rodada de alguma coisa. Isso. Sim, eu quero fazer uma pergunta. Por favor. Não vamos apontar porque, mira. Mas alguém gostaria de fazer essa pergunta? Magda. Sí, muchísimas gracias para todas las presentaciones muy fascinantes. Tendría una cuestión rápida de provocación, si hay un espacio en la Amazonia para un feminismo indígena que no sería ecofeminismo. Una pequeña pregunta. Y la otra es para Shirley. Muchas gracias por su presentación. Quisiera saber un poquito más, porque cuando vos utiliza la palabra nosotros, quisiera saber si habla de un pavo particular o de todos los pueblos indígenas en Brasil y entonces una pequeña precisión sobre esto nosotros. Y cuando usted dice que, sí, lo siento que no puedo decirlo en portugués, quisiera saber un poquito más quizás sobre el programa. Usted dice que no tiene pautas precisas porque el programa va a hacerse juntos, que es muy interesante, pero quisiera saber un poquito más, porque si hablamos de todos los pueblos indígenas, me imagino que el trabajo es súper complicado, y entonces quisiera saber un poquito más sobre este proceso de crear todos juntos este programa que usted va a defender después. Muchas gracias. Ficou claro? Ficou claro que qual é o tamanho do nosso? Alguma outra pergunta aí, talvez? Uma terceira e fechamos para as respostas. Alguém? Estou falando por causa do adiantado da hora, então? Quem? Ah, não, então estou entendendo que essa é a última. Ok, então são essas as duas últimas perguntas do debate de hoje. Não, a gente também tem umas perguntas. Ah, bom. Então façam as respostas e depois... Então já façam agora. Ah, não, mas acho que é Chile aqui. Tem espaço para o feminismo indígena que não seja ecofeminismo. Se aí uma pauta eu fico pensando que pelas candidaturas indígenas, nessa emergência das candidaturas indígenas que a gente teve agora, me parece que a estrutura que o pessoal está preocupado é muito mais a estrutura da vida mesmo, né, do cotidiano das pessoas. Então me parece que está muito mais no âmbito do imaterial, né, em relação ao mundo do cimento. Então me parece que essas propostas elas vão muito mais ao encontro do que a maioria deles tem chamado de bem viver, né, que seriam essas políticas de qualidade de vida, e aí eu acho que numa posição grande em relação a essa política do cimento, mas não me parece que também uma coisa inviabilize outra, né? Mas eu acho que se a gente pensar a partir das candidaturas não indígenas, elas de fato são focadas nessas promessas. E aí acho que as promessas indígenas oferecem outras respostas. E aí acho que uma coisa que é legal a gente pensar também, pensando agora nessa coisa de promessa, que acho que algo que não sei, né, talvez posso estar errado, se é panameríndio ou não, mas que acho que o peso da palavra, né, entre os povos indígenas é a grande garantia que se dá, né? Então, mais do que... Não é uma promessa como a promessa do branco, né? É uma promessa que tem um efeito e que tem um acontecimento marcado, né? Sobre essa coisa do feminismo, né, se cabe um feminismo na Amazônia, um feminismo
enfim, acho que hoje, acho que as mulheres hoje têm circulado muito, né? As mulheres indígenas têm circulado muito por conta das suas lutas nesses vários espaços. Inevitavelmente, elas se encontram e se formam com outras lutas, né? Então, por exemplo, se a gente pensa no ATL, que é o Acampamento Terra Livre, que é o maior encontro indígena do mundo, eles são feitos pelas pessoas indígenas, pelas mulheres indígenas, mas também pelos não indígenas, pelos ativistas de todas as áreas, pelos parceiros. Então, me parece que os feminismos estão no campo da experimentação. E aí, eu acho que as mulheres têm trazido para si o que, de fato, vai fazer um certo sentido aí nessa caminhada. Agora, o nós, eu não sou nós. Eu sou parceira. Nós, vocês. Sensacional. Vocês não querem fazer essa pergunta, minha gente? Eu estou estudando os professores, por isso que eu falo deles. Eu estou Tem que compatibilizar isso com aquilo que a gente fala ao seguinte, como uma economia simbólica de predação. Você não vai pegar o voo? Você quer Claro. Eu não sei como mas quer dizer, no espírito de algumas das perguntas, eu só vou tentar explicitar. Quer dizer, nós temos pensado assim, por exemplo, nesse feminismo indígena, e como ele se relacionaria com uma economia simbólica de predação, porque há coisa de 20 ou 30 anos atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, houve uma discussão que talvez não seja a mesma, mas que eu me lembro de colocar em lados opostos, uma certa visão de produção da vida social versus uma de predação. Eu sei que isso aí, as partes não concordavam, não aceitavam os votos, enfim. Mas talvez não tenha havido debate suficiente, um não ouviu o outro, mas nós que assistimos de fora essa questão, enfim, ficamos às vezes sem esclarecer alguns pontos e talvez com esse novo fôlego, né, que as pesquisas de vocês trazem, a gente queria dizer se, por exemplo, uma epistemologia do amor versus uma epistemologia da guerra, ou uma simbólica de predação de produção, se é isso que nós estamos reeditando aqui, ou se é o triunfo do amor sobre a guerra, The Power of Love, aí a gente já vai acabar falando de autores, coisa que eu não queria. Bom. Nem era a pessoa destinada a essas questões, mas eu queria comentar que essa pergunta que você está fazendo, Márcio, eu compartilho da pergunta, com certeza não tenho resposta, mas eu acho uma boa pergunta, digamos assim, uma boa pergunta acadêmica, acho que para nós que estamos interessados em pensar a disciplina, né, e os seus movimentos disciplinares, essa pergunta é bem importante. Também não sei o que fazer ainda com ela, mas acho que você formou muito bem. Porque de fato você está remetendo, pode citar nomes? Pode. Acho que no fundo é o grande debate que do lado tinha a Joana Over e a turma do cuidado, né, Santos Graneiro, exato, a ideia da atenção ao cotidiano, e por outro lado, Eduardo e sua turma, da qual nós somos parte, né, de herdeiros, e com uma atenção para a questão da guerra e caça. E agora a gente tem, né, uma preponderância da cozinha, do fogo, né, e do cuidado. Então, pensar um pouco, acho que é um bom trabalho acadêmico para a gente se dedicar, não sei ainda como resolver. Mas eu queria, na verdade, peguei a palavra só para comentar um pouco a pergunta do Alexandre, porque eu não falei aqui, eu tenho um outro trabalho, um pouco mais antigo. Faz tempo que eu não estou acompanhando, enfim, estive fazendo campo no momento de uma eleição que já faz talvez uns 10 anos, em que 3 candidatos alto-xinguanos concorreram a vereador. E aí era um momento que tá muito diferente o cenário. Hoje em dia a gente tem muito mais indígenas na política, essa eleição teve um número muito grande de candidaturas indígenas, e ainda não tinha, naquele momento, essa cara das mulheres indígenas, né? Essa coisa do movimento das mulheres indígenas, do movimento mesmo das mulheres xinguanas não existia, então era um cenário totalmente diferente. Mas já tinha algumas figuras, né, tentando inserção na política convencional. E só para comentar, que eu acho que a pergunta que você faz é pertinente, porque
a minha percepção é que a expectativa, por exemplo, dos Aweti em relação aos seus candidatos, caso fossem eleitos, era, sim, de, por exemplo, uma estrada. Sim, que a prefeitura viabilizasse um trator não para pavimentar, não cimentar, mas obra. Tem um pouco esse sentido. Então, acho que assim, a Laure tem razão, é bem viver, porque estrada também é um jeito de acesso à saúde. E também é um jeito de poder, por exemplo, ir e voltar para a cidade sem precisar de tanto dinheiro. E aí poder viver na aldeia e, ao mesmo tempo, circular, né? Um direito à circulação. Então, é uma coisa... eu acho que não é assim dizer que aquilo que se faz dentro da política convencional não seja de interesse, porque... só que o que é fazer uma estrada lá no Xingu? Fazer uma estrada é garantir as condições de continuar vivendo como xinguano, podendo ao mesmo tempo estar lá e aqui, fazer o que todo mundo quer, que é poder, né, atravessar mundos, não se sentir preso, porque também um relato importante dos altos xinguanos em relação ao período em que aquele território indígena era muito mais fechado, muito mais de difícil acesso, sobretudo porque é a primeira grande terra indígena demarcada no Brasil, tem uma política muito forte dos Vilas Boas para manter digamos, um grande airbag em relação à sociedade nacional, não deixar um acesso direto. Os Aweti me falavam muito assim, de uma percepção de estarem presos no seu território naquele momento. O que não significa, então, é uma ideia de que eles foram limitados na sua mobilidade durante um certo tempo. Do ponto de vista do Estado, eles estavam sendo protegidos. O que não quer dizer que eles não queiram o seu território, eles querem poder circular. Então, eu acho que casa, né? Obra também faz parte do que é produzir bem viver. Mas, assim, só para comentar que também, naquele momento em que 3 candidatos indígenas concorreram à eleição para vereador, só um se elegeu, e ele se elegeu não tendo sido votado pelo povo da sua aldeia, e o grande comentário que rolava ali entre os Aweti era assim: o povo dele sabe que ele é ruim. Isso virou, eu não vou citar nomes, obviamente, isso virou o tema desse artigo que eu escrevi, mas só para dizer que, por exemplo, a aldeia, o chefe, né, da aldeia em que eu estava se candidatou, não se elegeu, não foi votado pelos Aweti, e isso gerou uma grande briga. Ele acabou se mudando, fundou uma aldeia nova, mas tinha uma percepção de que não é tão... Assim, a minha questão para dizer isso, para dizer que não é tão fácil, a partir da inserção de pessoas indígenas na política convencional, a relação com o território e com as comunidades também é um tipo de tensão, acho, não é simples. Só para dizer que essa foi a experiência que eu tive em outro contexto, né? Mas, em relação à pergunta dos feminismos indígenas não ecológicos, digamos assim, eu não posso dizer nada, mas a minha sensação é que, como disse a Shirley, falar de ecologia é falar de educação, é falar de saúde, é falar de tudo. Não sei, a minha sensação é que sempre está passando por isso agora. Eu vou passar, depois eu falo. Você quer ouvir primeiro, né, seu professor? Então, eu vou tentar responder algumas perguntas, se eu esqueci se eu me atrapalhar em alguma, porque eu não entendi como chegou, né, gente? A cabeça também já não está nessas alturas. Mas do feminismo, é isso que a Marina acabou de falar e que eu havia falado aqui, não é? Que o corpo não está desligado das questões ambientais, então por isso que eu não consigo compreender uma forma, digamos, de atuação de mulheres, até porque a palavra feminismo, ele não tem se aplicado muito bem, assim, pelo menos, vou dizer, minha pessoa, sabe? A luta de mulheres, vou falar por mim agora. A palavra feminismo, como ela é colocada, me dá uma coisa assim, parece que está me colocando em outro lugar. São a luta das mulheres, né? São as mulheres que estão indo lá, a linha, não de frente, mas ao lado dos homens também. Então, não está desligado, eu creio. Nós estamos pensando em vida, nós estamos pensando em saúde, nós estamos pensando em soberania alimentar, nós estamos falando de questões ambientais. Quando eu estou falando para as mulheres assim, a gente precisa se alimentar bem, porque isso influencia no nosso fluxo menstrual, uma série de coisas. Nós estamos falando de questões ambientais. Estou falando da questão de agrotóxicos também. Estou falando de uma série de coisas que muitas vezes os estudos não têm conseguido alcançar, mas que tem sido uma grande inquietação. E eu vou pular para dentro, depois eu termino a tua, minha irmã.
perdão de chamar assim minha irmã, é que eu tenho esse diálogo assim de falar tua e meu irmão, a minha irmã, da pergunta que ele fez. Agora eu entendi, eu esperei a professora falar para ver se eu tinha conseguido entender como você tinha se colocado, né, em relação a como que a gente traz as pautas, não sei se é isso, né, posso estar errado, das questões que a gente traz tão ambientais e tão anticapitalistas, de tão a nossa forma tradicional de ser, e de repente a gente fala isso que a Marina acabou de falar, nós precisamos de uma estrada para nos locomover também, para ter acesso às cidades, para ter acesso às políticas públicas. E confesso que muitas vezes eu fiquei até inquieta, tenho ficado assim pensativa quando o pessoal lá na minha aldeia fala assim, para subida para a Serra do Arapuá, nós queremos asfaltar tudo aqui. Aí eu fico quietinha pensando comigo, mas para que asfaltar, gente? Eu fico pensando, mas fico calada, porque eu não sou besta, né? Eu fico calada e fico pensando, e fico pesando as medidas, né? Eu fico fazendo esse estudo. Hoje precisa de mais agilidade para chegar à cidade. Hoje os ataques são maiores. Hoje as doenças, elas já são doenças que vêm de fora e que a gente precisa ter acesso para correr ao médico rápido. E tinha carro que não subia lá. Quando você pegava uma pessoa que estava doente, sofria uma coisa, não conseguia nem chegar na cidade, porque tinha que descer num espaço dentro de uma rede, ou em cima de um carrinho de mão, para depois chegar num acesso até você ter um carro para chegar até a cidade. Então hoje as coisas se intensificaram, e por conta dessa intensidade e essa necessidade de estar dialogando com a cidade, porque senão ela vai nos matar e vai nos engolir a cada dia mais, teve essa necessidade, mas que se pense que ela não degrade a natureza, assim como eu tenho feito proposta das pessoas cicloativistas aqui em São Paulo, que tem pedido, por exemplo, ciclovias verdes, que se respeite também nas construções o decreto de ambiental, né? Que não preserve áreas verdes, então que não soterre rios, como foi soterrado aqui em São Paulo, porque aí está errado, né? Aí está errado e a gente não compactua com isso, mas que seja para um viver bem. E eu vou colocar primeiro a palavra viver, porque viver para mim tem muito peso, né? Então por isso que a palavra, eu preciso de vida para depois o bem. Então eu gosto mais da palavra viver bem. Quando eu falo do nós, minha irmã, eu falo do nós, a gente não alcança o nós completamente. Eu não alcanço a quantidade de aldeias que tem no estado de São Paulo e o número que tem de indígenas que vivem em contexto urbano, para poder dizer esse nós tão ampliado com tanta gente. Até porque falta recursos para correr isso. E uma candidatura, ela infelizmente, ela demanda muito recurso para você chegar, porque você gasta uma gasolina para chegar, você não tem dinheiro para botar uma gasolina para chegar e ter acesso e fazer uma reunião. É fácil a outra pessoa dizer, vem aqui lá 400 quilômetros, é fácil, mas eu não tenho dinheiro para chegar a 400 quilômetros. Então que esses meios de comunicação de massa que estão por aí, que eles sejam usados para um bom uso e que a gente possa acessar as redes, pelas redes sociais. Então a gente tem dito isso. E esse nós é isso. Esse nós é quando um grupo de pessoas, não foi 100%, que a gente não conseguiu por falta de pernas mesmo, de recursos, mas que é um nós que não foi a Shirley que decidiu, foi um movimento que decidiu, um grupo de pessoas que decidiram, vai lá, se coloca, assim como as pessoas estão falando, olha, vocês não se colocam agora de novo, já estão cogitando isso, nem passou o segundo turno, já estão cogitando, se candidata de novo à vereança, vai se candidatar. Então as pessoas estão falando isso, e se eu sinto que esse corpo, que esse espírito pode fazer essa parte, eu estou à disposição. Se falar assim, não, ó, tu não serve mais não, vai ter outra pessoa, eu respeito, né, vou lutar aí na minha carreira acadêmica, mas se ainda esse corpo servir para alguma coisa, ele vai ser a serviço do movimento indígena, por mais que ele não alcance 100% do nós, mas que seja uma coletividade. E aí essas são as pautas que você perguntou sobre pautas, né? Pautas, eu esqueci qual foi o questionamento das pautas, né? Sim, construída as pautas com as pessoas. Algumas, por conta de tanta inquietação das pessoas, eu fui colocando algumas, projeto tal, mas aquilo me deixava doente, sabe? Quando eu tinha que pensar no projeto, eu falei, vocês têm que dizer pra mim, né? Tem que dizer junto, o que nós vamos fazer? E também com os indígenas, em contexto urbano, com os indígenas das aldeias, com os não indígenas, por conta daquilo que eu te falei. Tudo que as pessoas fizerem na cidade, elas vão impactar na nossa vida. E é por isso que as pessoas têm que estar juntas, a gente tem que fazer uma política pública que dialogue com a nação, porque voltar a 1500 a gente não volta mais, não tem mais jeito. Então a gente precisa que essas pessoas tenham esse entendimento da presença dos povos indígenas na universidade, da presença dos povos indígenas dentro dos parlamentos, e para isso a gente constrói junto. Então teve várias ideias. Eu lembro que eu fui no encontro de cultura e uma moça estava desesperada lá falando do autismo. Então ela falou para mim assim, porque não tem autismo. Era a pauta de cultura, mas ela trouxe o autismo. Ela falou, eu me descobri autista depois com 33 anos.
E eu não vejo nada, esse trabalho para usar para o autista, idoso. A gente fala muito do autismo para as crianças, mas não fala para as pessoas mais velhas. E eu falei, então vamos criar um projeto disso para o SUS, né? Pela questão desse atendimento ao autismo das pessoas que muitas vezes as pessoas falam, não tem nada, fica dando aí um monte de nome para as pessoas, quando elas na verdade precisam de cuidados, atenção da saúde. Então, uma série de coisas, tem uma série de coisas nas aldeias, em contexto urbano, centro de referência à cultura indígena, saneamento básico, uma série de coisas, partos tradicionais, umas coisas que das pautas indígenas, por participar dos movimentos, por estar em Brasília junto com o movimento, e aqui em São Paulo também, a gente já traz algumas coisas que a gente já sabe quais são as necessidades. E como eu falei para você, não adianta eu pensar assim que eu vou fazer 200 projetos, porque eles não terão essa aprovação, terá canseira. Então é por isso que tem que frisar o projeto prioritário para aquele ano, depois no segundo ano qual é o projeto prioritário que atende às necessidades dos povos indígenas, e aí a gente vai caminhando. Mas qualquer coisa, minha irmã, tu pode entrar em contato comigo, eu estou falando rápido, mas depois eu falo bem devagarinho, e tu fala também devagarinho e a gente se entende. Eu sei que você fala devagarinho, mas eu falo rápido. E aí eu posso conversar contigo, pode entrar em contato, me perguntar, eu te gravo aquele audião que é um podcast, quando as pessoas perguntam pra mim, não peçam pra eu gravar áudio não, gente, pelo amor de Deus. E aí eu te explico melhor sobre essas pautas, por conta do tempo, e o professor tá ali com o microfone na mão olhando pra mim, e o outro professor tá aqui querendo falar, né? Então, é brincadeira, isso é brincadeira. Não, uma coisa assim que eu acho que a Marina respondeu um pouco na questão do Márcio, assim, tem várias questões, acho que várias foram discutidas, enfim, não consigo falar de tudo, mas essa coisa da predação e produção é uma coisa que, primeiro que eu acho que é uma dicotomia que está um pouco esgotada, né? Depois, parece que está sendo agora é um novo nome, porque produção pegou mal, conta da produtividade, aí virou agora cuidado. Mas eu acho assim, que tem, acho que uma coisa mais complicada ainda é associar de novo o polo cuidado, produção e predação com o feminino e masculino. A predação, e eu vejo até umas críticas que falam assim, então a gente quer o paradigma do cuidado contra o paradigma da produção, que a coisa da produção, da guerra, é uma coisa masculinista. Aí eu acho complicado. E isso, né, que também cai numa coisa agricultura versus caça. Depois eu vou passar, eu acho que tem muito mais para falar sobre a coisa da agricultura, né, que tem muita predação também na agricultura. Acho que, eu lembro até o próprio exemplo que eu dei escolar da Cristine, né, falando da Nucuí, do Tíbaro, também é uma figura complicada, né, quer dizer, tem todo um mundo predatório das plantas, e se a gente for pensar agora, pular dessa discussão para esses discursos das mulheres na política, a figura que aparece tem a figura do cuidado com a terra, mas tem a figura de mulheres guerreiras, né? Então elas falam várias vezes, né? O manifesto lá são mulheres guerreiras, né? Então a coisa da guerra, porque as mulheres também fazendo a guerra, quer dizer, por que o cuidado tem que ser oposto à guerra? Então, e acho que o trabalho da Lauriane, né, é sobre isso, né? Que as mulheres elas fazem a retomada porque elas fazem o fogo, elas têm coisa de cuidado, mas elas foram que fazem a fala forte. Elas que, porque os homens estão mais no regime da fala mais, então elas são guerreiras. Então, não tem, acho que essa oposição, né, perde, e acho que é complicado a gente associar mulheres, cuidado, homens, predação, e dois... Mas nós temos que pelo menos recuperar esse debate. Claro. Uma importância, pelo menos isso. Uma coisa que eu acho que é complicado, assim, eu já vi desse assim, então esse modelo da predação é um modelo, no fim, masculinista, que está machista, mas eu acho que se eu jogar assim, um bebê, né, água de banho, e justamente perder de vista essa dimensão da guerra, porque a guerra é resistência também, né? Não é violência. Se a gente pensa toda a teoria da guerra, que está por trás da teoria da predação, que vai para descolar, viver de classe e classe, né? A guerra por classes é a maneira de manter a autonomia, né? Então acho que, mas enfim. Não, vou fazer um comentário pontual sobre a questão do feminismo,
Porque, enfim, a gente acabou não desdobrando os manifestos, os chamamentos, enfim, seria super interessante isso, mas... e aí, ecoando um pouco o comentário da Chile, né, de dizer luta das mulheres e não feminismos, é interessante que um outro termo que se usa também é mulherizar, né? Então, mulherização e mulherizar vai junto, se equaciona com essa ideia de aldear política. Então, eu acho interessante isso. E outra expressão que a Célia Chacriabá também usa, que acho que mostra esse entrelaçamento das pautas, né? É quando ela fala de mulheres bioma, com hífen, né? Enfim, então, essa relação de corpo, território e mulheres bioma, acho que já mostra como essas pautas, elas não podem ser separadas. Então, falar de feminismo ou ecofeminismo, embora sejam raízes distintas entre essas lutas, eu acho que não, assim, é indissociável, né? De certa forma. Agora, em relação a essa questão da predação, acho que visto, vou puxar a sardinha pro meu lado, visto a partir do viés da agricultura e do universo vegetal, isso reposiciona, eu acho que o debate, né? Na medida em que, pensando, recuperando, sei lá, trabalhos como da Ana Gabriela Morim de Lima, que trabalha com os CRAO, a Joana Cabral, enfim, dentre uma série de outras pesquisas recentes, a Fabiana Maísa com Jarauara, mostra que justamente o trabalho agrícola, o universo da roça, longe de ser esse domínio da conformidade, da consanguinidade plena, é também permeado de uma série de perigos, de predação, quer dizer, como a Ana mostra no trabalho dela, se as batatas não são bem cuidadas, elas se vingam, elas transmitem doenças ou simplesmente elas vão embora, vão para a roça de outra mulher, né? Ou no caso do Jamamadi, por outro lado, em que a roça é um ambiente altamente masculino, né? E o universo vegetal, o ambiente, digamos assim, o contexto da predação, né? Eles falam, Jamamadi, que eu trabalho, do sudoeste do Amazonas, falam de uma guerra mundial das plantas. Então, né, o xamanismo se conjuga com as plantas. Então, quer dizer, acho que embora seja, claro, acho que vale a pena retomar esse debate, justamente para reposicionar essas categorias e essas relações de uma forma muito mais complicada, e não simplesmente dizer masculino e feminino, cuidado, mulheres, exatamente. Vamos para o almoço, depois temos a tarde fazendo um grande debate.